Orçamento Empresarial, por Aline Smokovics e Beatriz Menezes. A palavra orçamento vem da junção de dois termos, orçar, que significa estimar, quantificar ou colocar em números, mais o sufixo mento, que significa o ato ou efeito de. Logo, o orçamento é o ato e efeito de estimar os recursos que vão ser gastos em uma determinada ação em um certo período de tempo. Iremos falar hoje um pouco mais sobre o orçamento dentro das empresas. A necessidade de orçar é muito antiga. No início da humanidade, o homem precisou fazer algumas previsões e planejamentos para conseguir guardar comida durante o inverno, e com isso acabou desenvolvendo as primeiras táticas orçamentárias que conhecemos. A história do orçamento empresarial teve sua origem lá na administração pública, sendo que o orçamento foi utilizado como instrumento de planejamento e controle das operações empresariais na empresa do Ponte, em 1919. Nos anos 50 e 60, o orçamento empresarial acabou tendo destaque, sendo usado por grandes empresas. Porém, o orçamento empresarial passou a ser utilizado de maneira efetiva logo após a Segunda Guerra, em um momento onde as empresas passaram a necessitar de investimentos em capital de giro, já que os recursos estavam escassos após o conflito bélico mundial. Entendemos que o orçamento empresarial é um instrumento de gestão essencial para as empresas, sejam essas de pequeno, médio ou grande porte, independentemente de sua atividade econômica. Sabemos que todas as empresas possuem um planejamento. Por mais simples que seja, os empresários sempre sabem qual é a missão, visão e valores de sua empresa. As grandes empresas possuem os chamados planejamentos estratégicos. Neles estão bem definidos a sua visão, missão e valores, mostrando onde a empresa pretende estar daqui a 5, 10 ou 50 anos e quais as ações serão utilizadas para que ela consiga isso. O orçamento tem uma missão muito importante, pois através dele as organizações formalizam uma rota operacional, financeira e também administrativa, que envolvem a quantidade de recursos e quais as ações serão usadas para que determinado objetivo seja alcançado. O orçamento empresarial deve detalhar quais serão as receitas e despesas da empresa em um período futuro. Em sua elaboração, devemos usar como base previsões, e não apenas nos limitarmos ao histórico passado da empresa, para que o orçamento não fique limitado e preso a pequenas visões. Podemos considerar o orçamento também como uma ferramenta que materializa os planos empresariais de maneira monetária, permitindo a nós acompanharmos as estratégias, níveis de acerto e, caso seja necessário, que nós consigamos implantar planos de correção. Sabemos que o orçamento empresarial tem como base o planejamento e o controle. Porém, o objetivo do planejamento e do controle dentro do orçamento empresarial não é apenas prever o que vai acontecer e como corrigir, é também estabelecer e coordenar objetivos para que todos dentro da empresa trabalhem de maneira sinérgica na busca pelos objetivos. O orçamento empresarial envolve 4 pontos importantes dentro da finança. São eles a lucratividade, a liquidez, a rentabilidade e também o risco. Uma organização sem um orçamento empresarial fica como um grande navio no mar, sem orientação, perdida no grande mar competitivo do mercado atual. Logo, o orçamento é um instrumento financeiro que nos detalha de maneira aproximada a situação financeira da empresa futuramente. O seu principal benefício dentro das empresas é a ajuda e a maior segurança na tomada de decisão, já que antecede as ações a serem executadas dentro de cenários e condições já pré-estabelecidos. Estima também os recursos que serão utilizados, além de atribuir responsabilidades para atingirmos os objetivos já fixados. Um orçamento empresarial completo engloba necessariamente os seguintes orçamentos específicos: o orçamento de vendas, orçamento de produção, orçamento de matérias, orçamento de custos totais, orçamento de despesas gerais, vendas administrativas, orçamento de investimento, de aplicação financeira, de financiamento, de caixa, resultado e o orçamento de balanço patrimonial. Vamos falar um pouquinho mais sobre cada orçamento.
O primeiro orçamento é o orçamento de vendas, que nada mais é que um plano de vendas da empresa para um determinado período de tempo. Sua principal função é a determinação do nível de atividades futuras da empresa. Na elaboração do orçamento de vendas, são consideradas variáveis de mercado, consumidor, de produção, de mercado fornecedor e de trabalho, e outras variáveis de recursos financeiros, sendo que essas variáveis podem afetar em maior ou menor grau a empresa. A formulação do orçamento de vendas requer que a definição de políticas gerais, decisões técnicas sobre as tendências de mercado para o lançamento de novos produtos e serviços, a prospecção de preços, a expansão ou retração de futuros mercados de atuação, a competência e a motivação de equipes e o composto de marketing, que entra promoção, publicidade e propaganda, sejam analisados com calma. A dificuldade para formular um orçamento de vendas muitas vezes é devido à falta de informação necessária e também da impossibilidade de algumas variáveis. O orçamento de vendas está diretamente ligado com os seguintes itens: a capacidade do mercado de absorver produtos ou serviços, o nível de futura demanda, o potencial da equipe de vendas, o dimensionamento da produção e também as perspectivas de expansão de mercado, onde a empresa irá atuar. Enfim, o orçamento de vendas deve dizer o que a empresa deverá produzir e qual a quantidade dessa produção para que esta seja vendida. Sempre há no orçamento de vendas os seguintes objetivos: dar velocidade no atendimento do cliente, melhorar a qualidade, assegurar o preço certo e o prazo certo, a quantidade certa a ser produzida, enfim, o produto certo no lugar certo e também no tempo certo. Falaremos agora sobre o orçamento de produção. Após realizar a projeção de vendas, inicia-se a elaboração do orçamento, que envolve a projeção das matérias-primas, mão de obra direta e os custos indiretos de fabricação, de acordo com as unidades a serem vendidas e a política de estoques de produtos prontos definida pela empresa. Conseguimos então entender que o orçamento de produção é uma estimativa da quantidade de bens que devem ser fabricados durante o exercício. Os passos para a elaboração do orçamento de produção envolvem estabelecer as políticas relativas aos níveis de estoque, a determinação da quantidade total de cada produto a ser fabricado em um certo período, programar e distribuir essa produção de períodos. Enfim, um orçamento de produção bem definido e bem formulado nos mostra a respeito da capacidade de produção os seguintes itens: a melhoria máxima na utilização da capacidade de produção, evitando a ociosidade da capacidade produtiva, e também a máxima na estabilidade da produção, prevenindo oscilações consideráveis entre os períodos de alta e baixa produção que acarretam em custos adicionais e instabilidade na mão de obra. Se vamos produzir, é obviamente que iremos precisar de matéria-prima. O orçamento de matéria-prima é um plano que especifica as quantidades de matéria-prima, inclusive o tipo do material a ser adquirido, períodos, preços, unidades de negócio a serem mantidas e atendidas, sendo elaborado a partir das necessidades de materiais informados pela fabricação. O setor de compras é o responsável pela quantidade estimada. Ele irá fazer o orçamento e procurar quais são as outras empresas, os fornecedores, que nos oferecerão a melhor compra. Podendo ser dividido em consumo de custos e matérias-primas, compras e estoques. Então, percebemos que é necessária uma política de compras, considerando os recursos financeiros para investimentos no estoque e também a capacidade de produção, pois com o orçamento de consumo e custos das matérias-primas, é necessária a compra e estocagem do mesmo. O consumo e custos de matérias-primas estão baseados nas estruturas dos produtos em conjunto com o planejamento da produção, que determina as quantidades de matérias-primas necessárias. Logo, para elaborarmos bem um orçamento de matéria-prima, devemos cumprir as seguintes fases. A primeira é a determinação das quantidades de matérias-primas exigidas para o atendimento da produção.
A segunda é o estabelecimento das políticas de estocagem das matérias-primas. A terceira é a elaboração do programa de suprimentos. E a quarta fase é a determinação do custo estimado das matérias-primas necessárias à produção. Agora, vamos conversar um pouco mais sobre o orçamento de custos. Podemos considerar o orçamento de custo como um instrumento de planejamento e de controle do empreendimento, sendo uma previsão ou até uma meta de acordo com as decisões tomadas no custeio da produção. O orçamento nos permite que o empreendedor mantenha os gastos ajustados aos seus objetivos empresariais e tenha um parâmetro de comparação para verificar possíveis desvios. O orçamento de custos serve como um instrumento que orienta sobre os diversos aspectos do planejamento orçamentário em sua relação com os custos da empresa. O orçamento de custo integra os aspectos operacionais e financeiros, visando fixar objetivos, políticas e estratégias, além de harmonizar os objetivos das partes da empresa, quantificar as atividades e suas datas de realização, melhorar a avaliação e a utilização de recursos. Serve também para comunicar os donos e administradores da empresa a intenção e realizações da empresa para que esses possam avaliar a realidade, se está de acordo com aquilo que foi planejado e desejado. De fato, o orçamento de custos é o primeiro passo para controlar a adequação dos custos da empresa a seus objetivos e capacidades. Devemos utilizar o orçamento de custos da seguinte maneira. O instrumento é utilizado a partir de alguns esclarecimentos, visando permitir um melhor entendimento do assunto, orientando também para uma forma mais adequada de lidar com a questão. Para criar um orçamento de custos, primeiramente, é necessário levantar os usos e aplicações no processo empresarial, isso é, seus custos, despesas e também investimentos. A classificação dos custos e despesas deve ser levada em conta os seguintes itens: as necessidades gerenciais de cada empresa para poder responder às perguntas do administrador para a tomada de decisão. Enfim, a atuação é como um instrumento de orientação sobre os diversos aspectos do planejamento orçamentário e sua relação com os custos da empresa. O processo básico de planejamento orçamentário de custos envolve os seguintes itens: levantar o uso de aplicações no processo empresarial, ou seja, seus custos, despesas e investimentos. Nesse orçamento, devemos calcular o custo com base no volume de vendas esperado, calcular o custo de mercadorias, que são os produtos vendidos, o custo de mercadorias vendidas no comércio e o custo de serviços prestados, contando com insumos diretos, mão de obras e outros. Uma dica importante é prever-se-ar a expectativa de inflação nos itens de custo, para que se possa projetar adequadamente os gastos na produção, comercialização e serviços. Dentro das despesas, devemos observar as seguintes ações: determinar o volume das despesas atuais, levando-se em conta as despesas de venda, administração e também as despesas financeiras. Com base nos orçamentos de receitas de custas, vamos avaliar se serão necessárias ampliações na estrutura atual das despesas da empresa, como, por exemplo, aumentar o quadro de pessoal de vendas, prêmios por atingimento de metas, gastos com serviços públicos e outros. Orçamentos de custos e de despesas estão consistentes entre si, eles devem estar sempre alinhados. Porém, nenhum orçamento por si só pode garantir que os custos projetados serão alcançados. Por isso, além de planejar, é necessário fazer o controle. Além disso, é preciso disciplina na execução orçamentária, pois isso depende da atitude do empreendedor e do administrador do negócio, no acompanhamento e avaliação dos resultados e desvios, sendo que este acompanhamento deve ser contínuo. Falando um pouco mais sobre o orçamento de despesas administrativas, vamos ver que este item tem a finalidade de determinar os recursos que serão despendidos com a gestão da empresa. Envolve, por exemplo, a administração, a contabilidade, o pessoal, a tesouraria, enfim, a responsabilidade pela preparação desse orçamento cabe aos responsáveis e sua aprovação vai depender do diretor administrativo. Os responsáveis do setor de orçamento, os dados históricos de seus custos e os dados de orçamentos
envolve um nível de conhecimento para que o nível da atividade geral seja previsto e que consigamos avaliar as implicações dentro de cada departamento. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre o investimento de capital. O investimento de capital visa determinar os valores de aquisições e as baixas do ativo permanente, bem como apurar as cotas de depreciação, exaustão e amortização dentro da empresa. O orçamento de investimento está também relacionado com as compras, tais como os imóveis e imóveis, que tratarão divisas contínuas para a empresa. Já o orçamento de aplicações financeiras é relacionado com os investimentos financeiros, tais como aplicações, por exemplo. Agora vamos falar de um orçamento muito importante, que é talvez um dos últimos a serem realizados, mas que está alinhado com os demais, que é o orçamento de fluxo de caixa. O orçamento de caixa tem como objetivo básico determinar o saldo de caixa no final do período orçado e também estabelecer de maneira mais precisa valores e datas em que ocorrerão o pagamento e recebimento de determinadas ações. Agora vamos falar um pouquinho sobre o orçamento de resultado. O orçamento de resultado nada mais é que uma demonstração de resultados, sendo que este espelha o final da operação da empresa. Nessa demonstração, podemos verificar o lucro ou prejuízo em determinado período projetado. Na maioria das empresas, almejam um lucro líquido. Já o balanço patrimonial na forma de orçamento é apurado para a verificação das contas patrimoniais de uma determinada instituição, igual a demonstração de resultado. Também compõe um conjunto de orçamentos. Com o balanço patrimonial projetado, concluído, conseguimos calcular alguns índices financeiros importantes para análise, como, por exemplo, os índices de liquidez geral e também liquidez seca, além de refletir a origem dos recursos pertinentes à empresa demonstrada pelo patrimônio líquido. Enfim, podemos perceber que o orçamento é dividido em várias fases e que todas essas devem estar integradas para que haja uma boa administração na empresa. O orçamento é considerado uma ferramenta poderosa de decisão que possibilita aos gestores e administradores fixar objetivos e políticas concretas. Através dele, é possível também envolver todos os colaboradores para que esses trabalhem com o mesmo objetivo. Sua principal característica é a integração de todas as atividades da empresa, estabelecendo a relação entre receitas, custos, despesas e investimentos, comparando também os resultados previstos como efetivamente realizados, e principalmente a pré-determinação em operações a serem realizadas, sendo importantíssimo para todas as empresas o planejamento e o controle, envolvendo as decisões organizacionais, permitindo que as empresas se desenvolvam. Uma empresa que consegue ter um bom plano de orçamento, com certeza consegue administrar muito melhor os seus gastos e lucros, conseguindo crescer futuramente. Obrigada pela atenção.